Boa noite a todos, que Jesus esteja presente em nossas mentes e em nossos corações e agradecendo sempre, a oportunidade de aqui nos encontrarmos para falar um pouco, sobre o Evangelho de Jesus, que é a grandeza desse nosso mestre, desse nosso amigo, desse nosso irmão incondicional, que está sempre conosco, nos orientando, nos conduzindo, nos guiando. E em momentos assim que muitas vezes, quem tem grupo de zap recebe muitas preces e muitas vezes assim a gente acaba fazendo a prece sem senti-la. E o Espiritismo nos traz isso, né? A gente não tem preces decoradas, as preces elas têm que ser sentidas, né? O que você está dizendo? O que você está querendo? Você está conversando com o seu Pai, né? Nós estamos conversando com Deus. E como é que funciona isso? Então, sabe orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas interpretamos ele? Nós sabemos o que estamos dizendo ou aprendemos simplesmente porque decoramos? Então, nós não temos preces prontas. Nós temos que entendê-las, nós temos que analisá-las. Eu recebi esses dias uma prece que eu falei, poxa, eu achei bonita. Eu falei, eu vou compartilhá-la. Porque mais do que a gente ouvir, mais do que a gente ler, a gente tem que entender o que a gente está querendo transmitir com a prece que a gente faz. Então eu vou ler e conversar um pouquinho sobre cada trecho com vocês na noite de hoje. Começa assim: Senhor de infinito poder e bondade. Poder de quê? Bondade de quê? Deus é soberanamente justo e bom. Ok, todo mundo sabe disso. Mas poderoso, sim. Mas ele não mexe no livre-arbítrio do outro. Se eu quiser, eu vou ter toda a direção da espiritualidade amiga para me guiar para não fazer aquele caminho. Se eu quiser, nesse momento, fazer uma coisa errada, eu vou ter a consequência do meu erro. E eu sempre digo, Deus é capaz de tudo, sim, mas é tudo de acordo com o nosso esforço, com o nosso merecimento. Eu sempre dou o exemplo, de, eu quero fazer uma palestra toda na língua alemã. Eu não sei falar uma palavra de alemão. Então, vou ficar aqui orando, pedindo incessantemente a Deus. E daí, semana que vem, eu vou fazer uma palestra toda em alemão. Vai chegar semana que vem e não vai sair uma palavra. Porque ele não vai colocar o conhecimento na minha cabeça. Ele pode me direcionar para aquilo que eu preciso, que eu quero fazer. Me direcionar para um curso, para um professor, para aulas. Vou ter que fazer de uma forma intensiva. Não é em uma semana que eu vou aprender a fazer uma palestra. Então, assim, precisa de quê? Determinação, trabalho, força de vontade, persistência. E quando a gente entra nessa disciplina de querer fazer as coisas, a gente começa a aparecer os problemas, começam a aparecer as diversidades, começam a aparecer os contratempos, mas a espiritualidade, ela vê tudo. Então, por exemplo, eu arquitetei contra a vida de alguém, arquitetei um plano para acabar com aquela pessoa, para roubar, para fazer alguma coisa ruim. Alguma força me impediu de fazer. Em relação às leis humanas, eu não vou ter nenhuma consequência, eu não fiz. Mas e aí, para a espiritualidade? A minha intenção, eu quis fazer. Eu arquitetei, eu planejei, só não deu certo, mas eu quis fazer. E aí? A gente também tem que responder por isso também. Vamos lá. Ajudai-me a retirar de minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, fruto de minha condição de ser tão imperfeito. Olha que interessante, né? Quem de nós não tem pensamentos assim, pensamentos negativos? Quem de nós em algum momento não se deixa cair? Eu tô desanimada. Porque o outro faz assim, porque a minha vida financeira tá muito difícil, o meu chefe não dá valor ao meu trabalho, o meu marido, a minha esposa, meus filhos, os meus pais, meu irmão, meu tio, seja lá quem for. A gente tá sempre
por sermos imperfeitos. Por que a gente se deixa alimentar por esses pensamentos nocivos? Pela nossa imperfeição, pela imperfeição que a gente ainda carrega no nosso DNA de várias encarnações, em que fomos muitos imperfeitos, em que cometemos muitos erros, e nessa encarnação atual estamos ainda naquele processo de precisar, né? Por exemplo, estamos doentes. Quem aqui não vai num tratamento de cura? A gente pede sempre nossa cura. A cura da alma, a cura do corpo, né? Quer dizer, a cura do corpo. A gente quer se livrar daquela enfermidade, porque nós temos medo de sentir dor, de desencarnar. E aí a gente fica com esse pensamento. Esse pensamento, ai, o que vai acontecer? E se acontecer isso? E quem vai ficar? Como vai ser com a minha ausência? A gente não pensa essas coisas. A gente não alimenta, muitas das vezes, esses pensamentos destrutivos. A gente não fica lembrando do erro que aquela pessoa cometeu conosco. Ah, me prejudicou, foi injusto, me tratou mal, ou então me lesou de alguma forma. A gente não pensa nisso. Muitas vezes a pessoa nem lembra mais que você existe. E a gente fica o quê? Remoendo. Ah, porque fez coisa errada. Ah, porque fez aquela forma. E aí a gente fica nutrindo dentro de nós um desejo secreto até de vingança, sim. Aí entra aqui, ideia de vingança, pensamento imoral, inferior, sejam afastados da minha mente, como folhas secas que soltam as árvores levadas ao vento. Então, assim, o que significa quando a gente começa a alimentar essa ideia? Ah, porque no caso eu não tô fazendo nada, mas no fundo a gente sente. Quando aquela pessoa, assim, que você tem aquela rivalidade, não diga rivalidade, né? Aquele rancor, aquela coisa assim não bem resolvida, acontece uma coisa de ruim com ela, não dá aquela satisfação, isso não deixa de ser uma vingança. E isso não deixa de ser um pensamento inferior, porque você está, teoricamente, né, mesmo que involuntariamente, gostando de uma situação que aquela pessoa não está bem. Ah, mas é difícil, mas aí a gente entra aqui, continuando, né? Peço também, Senhor, que me ajude a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão, o desamor, que sejam evaporados no ar como fumaça, sendo levados para longe de mim. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, falta de paciência, ansiedade, estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia em meu ser. O que é isso? Aí entra novamente, a gente pede para Deus tirar, mas a gente trabalha isso em nós. Ah, Deus, tira de mim essa raiva que eu tô sentindo, esse rancor, esse desejo que a pessoa, sabe, caia as coisas erradas para ela. Aí a gente começa, a lei do retorno, não somos nós que temos que pensar nisso. Deixa a cargo da espiritualidade divina. Eles vêm, nós, mas vem o outro também. E tudo isso é uma rotação. A gente erra, a gente volta, a gente aprende, a gente acerta. Às vezes nós acertamos aqui, acertamos na frente, porque erramos lá atrás. E às vezes demora 10, 20, 30 reencarnações para a gente reparar. E Deus é tão bom que se a gente for reparar cada erro, cada deslize, não vai ter reencarnação que resista. Vão ser 300 milhões e não vai ser suficiente. Então, o que acontece? Ele é brando. O jugo, né, é brando, é suave. Mas a gente precisa, a todo momento, se corrigir, se aperfeiçoar e aprender. Aprender, sim. Aprender com o erro do outro também. Sim. Aprender a não exercer, né, dentro de nós, nosso coração não é depósito de coisas ruins, esses sentimentos, como a gente falou agora. Mágoa, tristeza, rancor, ódio, vingança, solidão. Porque tudo isso faz mal para o nosso próprio corpo. Quando a gente se deixa levar por esses sentimentos ruins, por essas vibrações ruins, por essas ideias contrárias, automaticamente o nosso corpo padece também. A gente sente o quê? Dor de cabeça, a gente sente, o corpo fica cansado, a mente fica cansada, a gente não tem disposição, a gente fica triste, aquilo fica na nossa cabeça, remoemos aquilo. E aí? Aí a gente está se adoecendo. A gente está impedindo o nosso próprio organismo de trabalhar.
As células não conseguem desempenhar direito a sua função, porque elas têm essa mancha, né? Essa coisa que tá difícil. Então, quando a gente está bem, automaticamente o nosso corpo funciona melhor. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde. E assim, meu Pai Celestial, com as suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus emissários, eu possa receber as melhores vibrações energéticas dos passes e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo e de alegria, fortalecendo-me para o perdão, a paciência e a serenidade para a resolução de meus problemas e provações. Então, no caso aqui, a gente sempre, o passe, ele é levado a gente no momento que a gente está lendo, no momento que a gente está orando, no momento que a gente está conversando sobre o evangelho com alguém. E o passe é o complemento, né? Vamos dizer assim. Porque o tratamento a gente está recebendo durante todo o momento em que a gente está ou prestando atenção, ou orando, ou lendo, estudando, indo num centro, recebendo uma palavra, recebendo um estudo, entendendo o que ele significa. Não adianta ir para lá para ficar só de corpo presente também. O que o palestrante falou? Foi interessante, mas o que ele disse? Quais foram as palavras que ele usou que te fizeram você querer passar para frente? Você querer passar adiante? Uma vez, uma palestra, eu achei muito interessante, que o palestrante disse, eu estou aqui falando há 40, 50 minutos. Vocês vão sair daqui, vai ter um carro batido, vocês vão chegar em casa, a primeira coisa que vocês vão falar é do carro que bateu, é do acidente. E, infelizmente, focamos muito mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. Muitas vezes, por conta de um erro, nos afastamos de uma pessoa, não damos chance daquela pessoa mostrar, às vezes, que não é aquele poço de defeitos que a gente julga que tem por conta de uma atitude equivocada, por conta de uma atitude errada, por conta de uma atitude infeliz naquele momento. Mas isso é uma rotatividade, acontece sempre. Não somos perfeitos, não sou perfeita, não posso cobrar a perfeição do meu próximo. Como que eu vou cobrar uma coisa que eu não possuo? Mas ele faz tal coisa e isso eu não faço. Mas você também, fazemos também outras coisas que não são certas muitas vezes. Erramos, julgamos, criticamos, temos aquela impaciência na hora às vezes de responder a pessoa que está do nosso lado, né? Quem mora com a gente, quem convive conosco. Às vezes temos aquela necessidade de querer, estou certo, a necessidade do elogio, a necessidade, assim, de muitas coisas. Ou às vezes criticamos, às vezes ofendemos. Mas eu não falo, mas pensa. Isso ofende também, a espiritualidade está vendo. Então, eu nunca traí, mas da mesma forma, existem várias formas de você trair alguém. Eu nunca matei, existem várias formas. Você pode matar a esperança, você pode matar o otimismo. Diz até uma vez um sábio que falava, não, esqueça tudo e recorra só à oração. Fazendo um parêntese. E aí a pessoa ia lá, poxa, tem tanta vontade de estudar, Não, esquece isso, esquece estudo, faça só oração. Recorra só a Jesus, só a Deus, porque você vai entrar no reino dos céus. A pessoa ia embora. Poxa, eu queria formar uma família, não sei. Não faça isso, dedique-se somente a Deus. Porque você formando uma família, você vai perder seu tempo e não vai se dedicar a Deus. Eu queria... E tudo que a pessoa falava, ele falava para a pessoa não fazer para se dedicar só a Deus, para ir para o céu. E aí, quando ele chegou o momento de desencarnar, a espiritualidade veio e ele não foi para o lugar que ele achava que ele ia. Ele foi para um lugar um pouquinho inferior. Mas por quê? Ele falou, eu não fiz nada, eu só falei de Deus. Pois é, mas você matou o sonho de muita gente. Você matou a esperança, você matou expectativas, você matou excelentes profissionais, você matou famílias, porque você impediu que eles fizessem, matando os seus sonhos, matando suas vontades, matando sua luz. Então eles viveram uma vida em função daquilo que você disse, mas não era aquilo que eles queriam para si.
Então, muitas vezes também a gente tem que dosar, filtrar, né? Porque a gente tem que viver, a gente está aqui. A gente tem que viver de acordo com as leis humanas, de acordo com as leis da Terra, as leis que estão. Sem dinheiro eu não tenho como ter uma vida confortável. Não é tudo, mas sim, mas para pagar as contas eu preciso dele. Então sim, tem que buscá-lo. Ah, sim, tem que fazer. Mas isso não pode ser o centro. Sempre o lado espiritual tem que prevalecer. Peço, Senhor, que ensine a viver um dia por vez. Que me oriente a superar todos os traumas do passado, guardando apenas as lições valiosas, tanto nas esperanças felizes como nas dolorosas também. Senhor, permita que eu possa controlar minha ansiedade e meus medos, de fato futuro, que ainda estão fora do meu controle. Aprendendo a guardá-los com o cuidado necessário, que é que eu possa viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida em cada momento sagrado. Então, muitas vezes, o que acontece aqui? Traumas do passado. Por que a gente carrega esses traumas? Porque a gente deixa aquilo acumular e isso pesa. Isso faz mal, isso faz a gente retroceder. A gente não consegue progredir. Ah, porque fulano já passou, acabou. Você tá aqui, você tá bem. Ah, mas é muito fácil, você não estava na minha pele. Não, mas Jesus nos dá uma fórmula, né? A fórmula de passar ir para frente. Mas muitas vezes a gente só foca naquilo que é ruim. Só foca naquilo que fez mal. E esquece tantas coisas que a gente passa de bom e que tá aqui. O sabor de viver. Às vezes o dia passa, a gente nem sente ele passando, a gente já parou para pensar que a gente teve mais um dia. Aqui inteiros, vivos, felizes, saudáveis. Tem gente que está em leito de hospital, tem gente que não consegue fazer mais nada por si, esperando, né, a morte chegar. Tem gente que nesse momento está passando por um perigo, está passando por uma situação de complicação, ou então está pensando várias coisas, e nós não temos mais motivos para sermos gratos do que para sermos a queixa, né, o azedume. Pensemos nisso e aprender a ver, né, a vida com amor. Que bom que estamos aqui, que bom que estamos vivos, que bom que temos essa oportunidade de mais um dia, de mais uma semana, de mais um mês. E o que a gente está fazendo daquele dia que Deus nos contempla? Porque é Ele que nos dá. A nossa vida pertence a Ele, Ele nos empresta. E aí? Como que você está fazendo uso desse empréstimo? Quando a gente pede um dinheiro emprestado, seja para alguém, seja para o banco, seja para quem quer que seja, a gente não precisa do dinheiro para alguma finalidade? Não é verdade? E a gente faz o melhor uso desse dinheiro, porque a gente vai ter que devolver. Todo mundo que faz empréstimo, pelo menos assim, né, teoricamente, precisa devolver. Então, a gente pensa, vou fazer o melhor uso possível desse dinheiro, porque depois eu vou ter que devolver. Ou mesmo que esse dinheiro for dado, a gente tem que fazer o melhor uso dele. Não é verdade? Ninguém aqui gasta dinheiro com coisas superficiais, com coisas que não são palpáveis. Ah, eu tenho tanto... Esse tanto, ou eu compro um remédio, ou então eu vou comprar uma coisa que não tem nada a ver. Ou então vou em alguma coisa, vou num show. O que é melhor? A gente é prudente com os nossos gastos, não é verdade? Temos que ser prudentes também com as nossas escolhas. Temos que ser prudentes também com o nosso dia. O que a gente está passando para o outro? Ah, eu tô deixando a preguiça me levar. Eu tô deixando o desânimo, tô deixando a impaciência, tudo tá me irritando. E aí, o problema é do outro, o problema é com você, que está se deixando chegar a esse nível de reclamação, de azedume, tudo te insatisfaz, ou então aquele outro que você não consegue tolerar, ou isso ou aquilo. E aí? Como é que a gente está buscando isso? A gente sabe que nada cai do céu. Deus pode fazer tudo, com certeza, mas nada cai do céu. Precisamos de trabalho, esforço, dedicação, perseverança. Que o Senhor me permita viver com sabedoria, discernimento, entusiasmo e amor pela vida. Que nessa minha jornada terrena eu possa viver e me elevar moralmente.
emocionalmente, um pouco a cada dia, sempre seguindo os ensinamentos do Cristo, e que a generosidade é o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo sejam a base do meu comportamento e a prática da caridade, do perdão, a minha conduta diária. É um exercício diário, é um processo diário. É claro que a gente não vai do dia para a noite seguir tudo ao pé da letra. Não vou me tornar um anjo amanhã, depois de amanhã. Não, estou em construção. Estamos todos em construção. Mas precisamos o quê? Do entusiasmo, sim, da alegria de viver, de fazer do nosso dia algo de bom, de ter alguma utilidade, de ter uma finalidade. Não adianta a gente achar que está enganando a espiritualidade. Deus tudo vê. Foi até o que eu achei muito interessante, que eu ouvi isso hoje e a pessoa falou, quando a gente faz as coisas assim que não são certas, ninguém nunca soube que eu traí, ninguém nunca soube que eu roubei, ninguém nunca soube que eu fiz coisas que não deveriam. A tua consciência sabe. E a espiritualidade sabe também. E a gente ter a consciência tranquila é a melhor coisa. A gente ter paz, porque o erro incomoda. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Então, vamos errar? Vamos. Temos que nos incomodar com esse erro para não errarmos mais. E finaliza assim: e dessa forma, Senhor, eu possa merecer suas bênçãos e seu fortalecimento de cura de minhas enfermidades, pelas suas mãos misericordiosas e caridosas, mãos de amor, mãos de paz. Gratidão, Senhor, que assim seja. Então, que possamos ser merecedores, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que a gente faz, de acordo com o que a gente sente, de acordo com o que a gente passa para o outro, de acordo com como é que a gente lida com aquele que erra, de acordo com como a gente lida com os nossos erros. Eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Errou, aprenda com ele e faz certo da próxima vez. Não é assim que a gente faz na escola? Na faculdade, quando a gente erra uma questão na prova, a gente não estuda e não vê a resposta certa, e se cair a mesma pergunta, a gente não vai saber responder? Por quê? Porque a gente aprendeu com o erro. Quando a gente faz um caminho errado, a gente não vai voltar a errar aquele caminho. A gente já vai saber que não é aquela rua que eu vou entrar, é a outra. Então, a gente precisa sempre estar nesse processo de amadurecimento. E que a gente possa merecer aquilo que a gente pede de Deus, merecer aquilo que a gente pede da espiritualidade, porque muitas vezes recorremos à prece em momentos de dificuldade, em momentos que a gente está precisando da cura física ou de alguma situação. É errado recorrer à prece nesses momentos? Não. Mas a gente tem que recorrer em todos, inclusive o da gratidão. Porque passamos por aquilo que temos que passar. Vivemos aquilo que temos que viver. E se nós confiamos em Deus como Pai de amor, de bondade e de misericórdia infinita, e confiamos no Jesus, que é nosso mestre, que é nosso modelo, que é nosso guia, que nos ama incondicionalmente, independente do amor que damos a Ele. Jesus nunca vai ser amado como deveria. Jesus vai ser sempre muito menos eu amo, mas você não faz ideia do amor dele por cada um de nós. O amor dele supera as barreiras. E nós, por mais que amemos ele, não vai chegar na grandeza do amor dele. Mas a gente tem que fazer o quê? Sermos melhor a cada dia. Então, que amanhã a gente possa ser um pouco melhor do que fomos hoje. E que depois de amanhã, e assim, que seja um pouco, que seja um processo demorado, porque somos ainda humanos e vivemos ainda essa limitação, mas que possamos ser um pouco melhor a cada dia. Então, meu boa noite a todos vocês, fiquem todos com Deus, na luz de Jesus, no amor de Maria, no carinho de José, que Deus esteja presente em todos os corações, hoje, agora e sempre. Paz e luz, fiquemos todos com Deus.